Então, os espíritos demoníacos reuniram os reis em um lugar que, em hebraico, é chamado de Armagedon. Esse versículo bíblico marca o início da batalha final, aquela que define a profecia suprema, Armagedon. Desde que João teve essa visão, quase 2000 anos se passaram. E agora, mais do que nunca, inúmeras vozes alertam que o fim dos tempos está próximo. No entanto, as palavras dessa profecia não devem ser lidas de maneira superficial. Elas são metáforas, símbolos carregados de significados ocultos que precisam ser decifrados para revelar a verdade por trás da mensagem. Hoje, mergulharemos profundamente na interpretação desse conflito final, compreendendo seu real significado. A jornada rumo ao desvendamento dessa profecia começa agora. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram para preparar o caminho para os reis do Oriente. No contexto bíblico, o rio Eufrates era muito mais do que um simples curso d'água. Ele funcionava como uma barreira natural que protegia Israel contra impérios poderosos e implacáveis, como Babilônia e Assíria. Porém, na visão profética, o secamento do rio representa a remoção dessa proteção, abrindo caminho para que forças malignas avancem sem resistência. Os reis do Oriente não são apenas governantes terrenos, mas símbolos de forças adversárias, inimigos que, guiados pela ilusão e pela rebeldia, marcham rumo ao grande confronto final. Essa batalha não se limita a um embate físico entre exércitos, mas a um embate espiritual entre o bem e o mal, no qual cada lado se prepara para o desfecho definitivo da história humana. De repente, a visão de João se torna ainda mais sombria. Um dragão, uma besta e um falso profeta emergem no cenário apocalíptico. Ele então descreve a aparição de 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs, que saem da boca dessas entidades malignas. A princípio, pode parecer que esses seres são figuras físicas, mas a verdade é mais profunda. O dragão simboliza Satanás, o eterno adversário, aquele que semeia a mentira e a rebeldia contra Deus desde os primórdios. A besta representa o anticristo, personificação de um sistema político corrupto, uma estrutura de poder que busca dominar mentes e corações, afastando as nações da verdade divina. Já o falso profeta é a manifestação de líderes humanos corruptos, aqueles que seduzem a humanidade com discursos envolventes e promessas vazias. Suas palavras são como um veneno sutil, levando os homens a se rebelarem contra o Criador. Os 3 espíritos impuros que emergem de suas bocas simbolizam influências malignas, doutrinas enganosas e ideologias distorcidas que se espalham pelo mundo, contaminando corações e mentes. Esses espíritos não são apenas demônios, mas forças espirituais corruptas que operam nos bastidores, manipulando pensamentos e levando a humanidade ao colapso moral e espiritual. Mas por que a imagem das rãs? Na cultura judaica, esses animais eram considerados impuros, representações do grotesco e do contaminado. Assim, essas figuras demoníacas não são apenas presenças malignas, mas agentes de corrupção espiritual que influenciam líderes e povos, conduzindo-os ao grande confronto final. Eles não apenas falam, mas executam sinais e maravilhas enganosas, truques arquitetados para iludir e convencer os incautos. Esses sinais não são meramente ilusões, mas manifestações de poder que, à primeira vista, parecem legítimas, até mesmo divinas. Seu propósito é enganar, seduzir e persuadir os governantes da terra de que possuem autoridade para desafiar o próprio Deus. É uma manipulação em escala global, um plano meticulosamente elaborado para unificar forças humanas e espirituais em oposição ao Criador. Mas há um elemento ainda mais aterrador. Essa não é uma batalha convencional, travada apenas no plano físico. É o confronto definitivo entre o bem e o mal,
uma guerra que se desenrola não apenas em campos de batalha terrenos, mas também nas profundezas espirituais da existência. Essa guerra é o ápice da grande luta entre a verdade e a mentira, entre a luz e as trevas, entre Deus e aqueles que escolheram se rebelar contra ele. À medida que avançamos na compreensão dessa profecia, torna-se claro que Armagedon não é apenas um evento distante no futuro, mas um processo que já está em andamento. A batalha não será apenas visível, mas acontecerá também nas consciências, nas escolhas e na espiritualidade de cada indivíduo. O destino da humanidade está em jogo e a verdade se tornará evidente para aqueles que tiverem olhos para ver e ouvidos para ouvir. O verdadeiro campo de batalha não é um território físico onde exércitos marcham portando armas, mas sim a própria alma humana. Essa guerra não se trata de confrontos militares, mas de um embate espiritual, uma disputa invisível pelo destino eterno da criação. No meio desse cenário inquietante, uma voz ecoa, trazendo um aviso urgente. Vejam, eu venho como um ladrão. Feliz é aquele que permanece desperto e mantém suas vestes, para que não ande nu e sua vergonha não seja exposta. Essas palavras são proferidas pelo próprio Jesus. Seu alerta é claro e inadiável. Permaneçam vigilantes, não se deixem enganar pelas ilusões do mundo, protejam seu espírito, pois o momento da verdade chegará sem qualquer aviso. Mas por que Jesus se compara a um ladrão? Essa metáfora não é usada ao acaso. Um ladrão não anuncia sua chegada, não envia sinais claros de quando virá. Da mesma forma, o retorno de Cristo será inesperado, repentino, pegando desprevenidos aqueles que não estiverem preparados. Seu aviso não é apenas uma advertência, mas um chamado para a prontidão espiritual. Apenas aqueles que se mantiverem alertas e firmes na fé estarão preparados para enfrentar o que está por vir. As vestes mencionadas por Jesus não são roupas comuns, mas representam o estado da alma de cada um. Elas simbolizam a justiça, a fé verdadeira e a pureza espiritual que resultam de uma vida transformada por Deus. Estar nu, por outro lado, significa estar vulnerável, indefeso, exposto à corrupção e desprotegido da graça divina. A roupa espiritual cobre e protege contra as forças que buscam arrastar a humanidade para a escuridão. Esse versículo nos lembra de uma verdade solene. Quando Cristo retornar, não haverá tempo para preparações de última hora. Aqueles que negligenciaram sua vida espiritual, que não mantiveram suas vestes limpas e prontas, se encontrarão nus diante da eternidade, expostos e vulneráveis em sua vergonha. A mensagem é direta e sem rodeios. Mantenham-se vigilantes, vivam com um senso constante de prontidão. Não permitam que distrações, enganos do mundo ou uma fé negligente os enfraqueçam. A vergonha mencionada não se limita a um sentimento passageiro, mas simboliza as consequências eternas de ignorar o chamado para viver sob a graça e proteção divina. Aqueles que não estiverem preparados enfrentarão não apenas a perda espiritual, mas o peso do afastamento definitivo de Deus. Por fim, os espíritos impuros reúnem os reis em um lugar chamado Armagedon. Mas há um mistério aqui. Esse nome não se refere apenas a uma localização geográfica, mas a um símbolo. Armagedon não é apenas um local no mapa, mas a expressão máxima da rebelião humana contra Deus. É o campo de batalha espiritual, onde as forças do mal serão finalmente reveladas e derrotadas. Os espíritos demoníacos conduzem os governantes do mundo para esse grande confronto, reunindo-os em um local descrito em hebraico como Armagedon. É ali que aqueles que desafiaram a autoridade divina concentrarão sua força, liderados pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta. Mas o que realmente significa
significa Armagedon. O termo vem do hebraico Har Megiddo, que significa Monte de Megido. Na história bíblica, Megido era um local estratégico onde muitas batalhas decisivas foram travadas. Contudo, a profecia não fala de um conflito militar convencional. Armagedon é o símbolo do último grande embate entre o bem e o mal, entre as forças divinas e as forças de Satanás. Os reis mencionados no versículo não são apenas líderes políticos ou militares, mas representam sistemas humanos que se opõem a Deus. Eles encarnam o orgulho, a rebeldia e a arrogância da humanidade, que confia mais em sua própria força do que na orientação divina. Esses governantes não se reúnem por conta própria, mas são manipulados por forças demoníacas que os conduzem à sua destruição final. Armagedon não é apenas um evento isolado no futuro, mas um processo que já está em andamento. O mundo caminha para essa batalha há séculos, e as forças que se alinham contra Deus se tornam cada vez mais evidentes. Essa guerra não será travada apenas no plano físico, mas principalmente no coração e na mente de cada pessoa. O sétimo anjo, então, derramou sua taça. O sétimo anjo ergue sua taça e a derrama no ar. E então, do templo, uma voz poderosa ecoa do trono, proclamando: está consumado. Este momento marca o ápice do julgamento divino, o desfecho de uma sucessão de eventos que abalaram os céus e a terra. É o ato final, a conclusão de um plano que se desenrolou ao longo das eras. Para compreender a profundidade dessa cena reveladora, é necessário examinar cada detalhe com atenção. Diferente das pragas anteriores, que atingiram elementos específicos como a terra, o mar, os rios e o sol, essa última taça é despejada no ar. Esse detalhe carrega um significado crucial. O ar é o elemento que envolve e conecta todas as coisas, penetrando cada canto do mundo. Esse derramamento final simboliza que nenhum lugar está isento do julgamento divino. Tudo, sem exceção, será afetado. Além disso, o ar representa o domínio espiritual. De acordo com Efésios 2, Satanás é chamado de príncipe da potestade do ar. Assim, ao ser atingido por esse julgamento, sua esfera de influência é diretamente afetada, simbolizando a derrocada final das forças do mal. Esse é o momento em que o poder das trevas é confrontado de forma definitiva, sem chance de retorno. Então, a voz que ressoa do trono proclama: está feito. Essas palavras ecoam uma declaração já pronunciada por Jesus na cruz: está consumado. Em ambos os casos, a frase assinala a conclusão de um propósito divino. No Calvário, foi a consumação da redenção. Aqui, é o encerramento do ciclo de julgamento. Não há mais adiamentos, nenhuma nova oportunidade de arrependimento. O que foi profetizado, planejado e prometido se concretiza plenamente. A era da rebeldia humana e do domínio do mal chega ao fim, e o reino eterno de Deus está prestes a se manifestar em sua plenitude. Esse é o ato final de um Deus que, ao longo da história, demonstrou paciência, justiça e misericórdia. Mas agora, sua justiça se manifesta com pleno vigor, sem impedimentos. Para aqueles que esperavam por sua promessa, é a certeza de que ele sempre cumpre o que diz. Seu plano, muitas vezes incompreensível aos olhos humanos, sempre se desenrola no tempo perfeito. E então, sinais sobrenaturais tomam conta do cenário. Relâmpagos cortam os céus, trovões ecoam e um terremoto sem precedentes sacode a terra. Nunca houve um tremor tão intenso desde o princípio da humanidade. Esses elementos já foram mencionados em outras passagens bíblicas, sempre associados à presença e ao juízo de Deus. No Monte Sinai, quando Deus entregou os 10 mandamentos, o monte tremeu, raios riscaram o céu e trovões rugiram, demonstrando sua santidade e autoridade. Agora, no Apocalipse, esses fenômenos não são meras manifestações naturais, mas sinais irrefutáveis da soberania divina. O relâmpago ilumina a verdade, os trovões ecoam como advertências finais, e os tremores estremecem tanto as estruturas físicas
quanto as espirituais. Tudo aquilo que o homem construiu fora da vontade de Deus começa a ruir. Governos, ideologias, sistemas de crenças baseados na arrogância humana, tudo é abalado até a destruição total. O que parecia inabalável desmorona diante da majestade divina. No auge do cataclismo, a grande cidade se parte em três, e as cidades das nações colapsam. Deus se lembra da grande Babilônia e lhe dá a taça cheia do vinho da sua ira ardente. Esta é uma das declarações mais impactantes do julgamento final. Cada palavra carrega um simbolismo poderoso, revelando verdades que vão além da interpretação literal. A grande cidade não representa apenas uma metrópole terrena, mas um sistema global de poder, corrupção e rebeldia contra Deus. Ela simboliza o epicentro da influência humana em oposição ao divino. Ao ser dividida em três partes, sua fragilidade se torna evidente. O que antes parecia sólido e inquebrantável, agora se despedaça. A divisão em três é significativa, pois na Bíblia, o número 3 frequentemente representa completude e totalidade. Esse rompimento final indica o colapso absoluto de um sistema que atingiu seu limite. Tudo o que a humanidade construiu sobre fundações rebeldes desmorona diante do julgamento divino. Babilônia, que durante tanto tempo representou o orgulho, a idolatria e a corrupção, agora recebe a justa retribuição por seus atos. Suas promessas de glória e prosperidade eram enganosas, uma sedução que levou nações inteiras à destruição espiritual. Mas agora, a taça de sua própria iniquidade retorna para si mesma, não mais cheia de luxúria e arrogância, mas transbordando com a ira de Deus. Esse julgamento não é impulsivo ou arbitrário. É o desfecho inevitável para um mundo que persistiu no pecado, apesar dos inúmeros avisos e oportunidades de arrependimento. Beber dessa taça significa enfrentar, sem escapatória, o peso total da justiça divina. Babilônia, que confiava em sua força e riqueza, agora encara a dura realidade de que ninguém pode zombar de Deus impunemente. A destruição se intensifica, ilhas desaparecem, montanhas são removidas, como se nunca tivessem existido. Tudo aquilo que o homem via como eterno e imutável é simplesmente varrido. Isso não se trata apenas de um evento físico, mas de um símbolo poderoso. Nada na criação pode resistir ao julgamento divino. As ilhas, que pareciam ser pontos de estabilidade em meio ao oceano, somem como se nunca tivessem estado ali. As montanhas, que por séculos foram símbolos de força e resistência, são completamente removidas. Não há refúgio, não há abrigo seguro contra a mão de Deus. A destruição é total, e nada que tenha sido manchado pelo pecado pode permanecer. Por fim, algo ainda mais aterrorizante acontece. Enormes pedras de granizo, cada uma pesando cerca de 50 quilos, caem do céu sobre a humanidade. O impacto é devastador, um último golpe contra aqueles que permaneceram rebeldes até o fim. Mas, em vez de se arrependerem, eles amaldiçoam a Deus por causa da praga do granizo, pois sua severidade é indescritível. Essa cena revela a dureza extrema do coração humano. Mesmo diante da ira divina, mesmo após testemunhar sinais e catástrofes inegáveis, muitos ainda se recusam a reconhecer a soberania de Deus. Em vez de se humilharem e se voltarem para Ele, persistem em sua rebeldia, escolhendo a blasfêmia em vez do arrependimento. Esse detalhe é profundamente revelador. O julgamento de Deus não apenas destrói o que é corrupto, mas expõe a verdadeira condição do coração humano. Para aqueles que já escolheram rejeitar a Deus, o castigo não produz mudança, apenas fortalece sua decisão de resistir até o fim. Este é o desfecho da humanidade caída. Enquanto alguns se rendem e são salvos pela graça, outros, mesmo diante do fim iminente, preferem o orgulho à redenção. O tempo da misericórdia chegou ao fim, e agora apenas a justiça prevalece. O juízo é completo, e o mundo, tal como era conhecido, não existe mais. O que resta agora é a plena manifestação do reino eterno de Deus,
um dos 7 anjos que carregavam as taças do juízo aproximou-se e disse: Venha, eu lhe mostrarei o castigo da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Essas palavras são diretas, solenes e carregadas de significado. O convite feito pelo anjo não é apenas para João, mas para todos aqueles que leem essa revelação, chamando-os a testemunhar um evento de profunda importância espiritual e profética. A grande prostituta não representa uma mulher literal, mas sim um símbolo poderoso de um sistema corrompido que une poder espiritual e político em oposição a Deus. Na Escritura, a prostituição espiritual é frequentemente usada para descrever a infidelidade daqueles que se afastam do Criador, para seguir ídolos ou trilhar caminhos de corrupção e engano. Aqui, essa figura feminina simboliza uma aliança profana entre religião, política e economia, uma estrutura que manipula, seduz e controla as nações. O texto descreve essa prostituta como alguém que se assenta sobre muitas águas. Esse detalhe não é acidental. Em linguagem bíblica, as águas geralmente representam povos, nações e multidões, o que indica que sua influência não está restrita a um local ou cultura específicos, mas se estende globalmente. Seu poder e corrupção alcançam todas as partes do mundo, permeando sociedades, governos e indivíduos, seduzindo-os com promessas de grandeza, riqueza e estabilidade. Contudo, por mais que pareça inabalável e dominante, o propósito dessa visão é revelar o seu destino final, a condenação e destruição. O anjo deixa claro que, apesar de seu aparente poder, seu julgamento já está decretado e sua ruína será inevitável. Aquilo que o mundo enxerga como um império imbatível e sedutor será exposto como uma ilusão passageira e condenado pelo próprio Deus. A palavra castigo aqui não deve ser vista como um mero efeito colateral de suas ações, mas como um ato de justiça divina. Esse sistema corrupto, que durante tanto tempo propagou a idolatria, enganou as nações e oprimiu os fracos, agora enfrentará a retribuição do Deus Santo e Justo. Esse versículo reforça uma verdade inescapável. O mundo pode estar temporariamente sob a influência dessa estrutura, mas o juízo virá, e nada que se levante contra Deus permanecerá de pé. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Aqui o texto desmascara o alcance e a profundidade da corrupção gerada pela grande prostituta. A linguagem utilizada é forte e cheia de simbolismo, revelando uma relação de traição, engano e abandono da fidelidade ao verdadeiro Deus. Os reis da terra não são apenas governantes políticos, mas representam todas as autoridades e sistemas que se aliaram a esse poder corrupto. Esse adultério não deve ser interpretado de forma literal, mas como uma infidelidade espiritual. Ao longo das Escrituras, Deus compara a idolatria e o afastamento de seus mandamentos ao adultério, pois simbolizam uma traição à aliança sagrada com Ele. Esses reis, movidos por ambição e desejo de poder, se entregaram a um sistema que promete grandeza, mas os afasta da verdade divina. A relação com a grande prostituta não é baseada em amor ou lealdade, mas em interesses mútuos e corrupção. Os reis do mundo buscam o poder, a influência e os benefícios que esse sistema oferece, enquanto a prostituta os usa para consolidar seu domínio e expandir sua influência. É um pacto de conveniência onde ambos se aproveitam, mas que no fim resultará na destruição de todos os envolvidos. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Essa imagem é ainda mais reveladora. Não são apenas os poderosos que se envolvem nesse sistema corrupto.
As multidões, as massas, também caem sob sua sedução. O vinho simboliza a atração viciante desse sistema, as promessas de prazer, riqueza, indulgência e uma liberdade ilusória. Mas, como toda embriaguez, esse estado leva à perda de controle, ao entorpecimento da consciência e à destruição espiritual. Esse vinho de imoralidade não é apenas uma metáfora para o pecado, é um alerta sobre como a corrupção espiritual pode ser tão sedutora a ponto de anestesiar a consciência humana. A embriaguez representa o fascínio pelo efêmero, a busca desenfreada por prazeres passageiros que afastam as pessoas daquilo que é eterno. Aqueles que se entregam a essa sedução perdem sua capacidade de discernir o que é verdadeiro e justo, tornando-se escravos das falsas promessas desse sistema. O alcance desse império corrupto não se limita às elites ou aos governantes. Ele permeia todas as camadas da sociedade, das maiores autoridades até as pessoas comuns. Seu poder está no fato de que ele não apenas governa pela força, mas pela sedução, fazendo com que até aqueles que acreditam estar livres de sua influência acabem se dobrando diante de suas promessas vazias. A mensagem aqui é clara e direta. Por mais atraente e poderosa que essa estrutura pareça, ela não oferece nada de real ou duradouro. Seu vinho embriaga, mas não sacia. Suas promessas são sedutoras, mas levam à escravidão. Sua aliança com os reis e líderes da terra pode parecer vantajosa, mas terminará em ruína. O alerta para aqueles que leem essa revelação é duplo. Não sejam como os reis que traíram sua fidelidade a Deus em troca de poder passageiro, e não se deixem embriagar pelas promessas de um sistema que não pode sustentá-los por toda a eternidade. Essa passagem nos lembra que, embora o mundo possa oferecer prazeres e vantagens temporárias, apenas em Deus há verdade, pureza e vida eterna. Então o anjo me levou em espírito para um novo cenário. João foi levado a um deserto, um lugar árido e desolado, um cenário que simboliza a esterilidade espiritual e a ausência da vida divina. Nesse ambiente, onde nada floresce, onde tudo é vazio e seco, ele se depara com uma visão impactante e repleta de significado profético. Uma mulher assentada sobre uma besta escarlate, um ser coberto de nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher, a grande prostituta, representa um sistema corrupto que entrelaça poder político, econômico e espiritual em uma aliança profana. Sua posição sobre a besta não é meramente ilustrativa, ela revela uma relação simbiótica entre os dois. Ela domina e influencia a besta, conduzindo-a e utilizando-a para ampliar sua influência global. Ao mesmo tempo, ela depende dela para manter seu próprio poder. No entanto, essa aliança é frágil, pois ambos são peças de um sistema que já foi sentenciado ao julgamento divino. A besta escarlate sobre a qual ela se assenta simboliza a encarnação do poder terreno que se opõe diretamente a Deus. A cor vermelha intensa não é apenas um detalhe estético, mas carrega consigo significados profundos. Representa o sangue derramado, a violência, a opressão e o desejo insaciável de corromper tudo o que toca. Os nomes blasfemos que cobrem sua superfície não são meros insultos ao Criador, mas sim declarações abertas e desafiadoras de rebelião contra sua santidade e soberania. Essa besta não age nas sombras. Seu desafio a Deus é público, descarado e incessante. As 7 cabeças e os 10 chifres são elementos essenciais dessa visão. O número 7, frequentemente associado à plenitude e à totalidade nas Escrituras, aqui não representa algo divino, mas sim a consumação do mal. Ele simboliza um sistema que, ao longo da história, tem se estruturado e consolidado para se rebelar contra Deus. Os 10 chifres, que representam poder e autoridade, são figuras de reis ou governantes que se unem a esse império maligno, fortalecendo seu domínio sobre o mundo e expandindo sua influência. Mas há um detalhe que nem sempre é percebido à primeira vista. A união entre essa mulher e a besta
não é eterna. Apesar de aparentarem força e invencibilidade, ambos caminham rumo à destruição. O próprio deserto onde essa visão acontece já aponta para isso. Um lugar sem vida, um prenúncio da estagnação e do colapso inevitável. Esse sistema, embora poderoso aos olhos humanos, não produz nada além de caos e destruição. Seu brilho é ilusório, sua promessa é vazia e sua existência está condenada. Essa visão não se refere apenas a um poder que surgirá no futuro, mas também à realidade de qualquer estrutura que se exalte acima de Deus, que busque controlar a humanidade por meio do orgulho, da rebeldia e do desejo desenfreado por poder absoluto. É um alerta para todas as gerações, pois a essência desse sistema já está operando no mundo, seduzindo, enganando e conduzindo muitos ao erro. A mulher estava vestida com púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Em sua mão, segurava um cálice de ouro, reluzente por fora, mas repleto de abominações e da imundície de suas prostituições. Essa descrição traz detalhes cruciais que revelam sua verdadeira natureza e a mensagem espiritual que ela carrega. Cada elemento de sua aparência não é apenas um ornamento, mas um símbolo de corrupção disfarçada de glória. As cores púrpura e escarlate, na antiguidade, eram associadas à realeza, à riqueza e ao poder. Elas sugerem uma figura influente, alguém que detém prestígio e autoridade. No entanto, essa nobreza é enganosa. Seu esplendor não é fruto da justiça ou da verdade, mas sim da corrupção e da impiedade. O vermelho não apenas representa luxo, mas também o sangue derramado como consequência da sua opressão. Seus adornos luxuosos, ouro, pedras preciosas e pérolas, ilustram um sistema marcado pelo materialismo extremo. Seu brilho sedutor atrai reis e nações, oferecendo-lhes a ilusão de poder e segurança. No entanto, sua riqueza não é legítima. Ela foi adquirida através da exploração, da idolatria e da manipulação. Tudo o que ela ostenta é uma fachada, uma máscara que esconde sua verdadeira natureza. Um império fundamentado na injustiça e no pecado. Em sua mão, ela segura um cálice de ouro. À primeira vista, o objeto parece nobre, algo digno de honra e respeito. Contudo, o que está dentro dele é repulsivo. Está cheio de abominações e da imundície de suas prostituições. Isso simboliza a hipocrisia desse sistema. Ele se apresenta ao mundo como algo desejável e glorioso, mas sua essência é depravada e destrutiva. Oferece um banquete requintado, mas seu conteúdo é veneno mortal. As abominações que enchem esse cálice representam os pecados mais graves: idolatria, injustiça e corrupção espiritual. O termo prostituições aqui não se refere apenas à imoralidade sexual, mas à infidelidade espiritual. Trata-se do afastamento das nações e dos líderes mundiais da verdadeira adoração a Deus, entregando-se a falsos deuses e a sistemas corruptos. Esse cálice simboliza um mundo seduzido por prazeres efêmeros, riquezas passageiras e um poder ilusório que, no final, levará à perdição. Essa mulher representa um império que fascina a humanidade com suas promessas de glória e riqueza, mas que, no fundo, está apodrecido. É um aviso contra os valores que o mundo exalta: dinheiro, status, prazer desenfreado. Tudo isso pode parecer irresistível, mas no final resulta em escravidão espiritual. E então, João lê o nome que estava escrito em sua fronte, um mistério revelado. Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Esse nome não é apenas um título. Ele define sua identidade, seu propósito e seu destino. A menção à Babilônia imediatamente remete a um dos maiores símbolos de rebelião contra Deus na Bíblia. Desde a Torre de Babel até o império que oprimiu Israel, Babilônia sempre representou a soberba humana, o desejo de grandeza sem Deus, a busca por poder e riqueza em detrimento da justiça e da verdade. Chamando-a de mãe das prostituições,
O texto indica que ela não é apenas mais um sistema corrompido, ela é a origem de toda a corrupção espiritual. Todas as formas de idolatria, todos os desvios da verdadeira adoração, todas as alianças impuras entre governos e religiões têm sua raiz nesse sistema. Ela não apenas pratica a imoralidade espiritual, mas gera e dissemina essa corrupção por toda a terra. E João vê algo ainda mais aterrador. A mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue daqueles que permaneceram fiéis a Deus. Isso revela que esse sistema não apenas seduz e engana, mas também persegue aqueles que se recusam a se dobrar diante dele. Os verdadeiros seguidores de Deus são suas maiores ameaças, pois não se deixam comprar por suas promessas falsas, não se rendem ao seu domínio. Por isso, ele busca destruí-los, calá-los, eliminá-los. A cena que João testemunha não é apenas uma visão distante do futuro, mas um retrato de uma realidade que já está em ação no mundo. Babilônia é mais do que um império ou uma cidade. Ela é tudo o que se opõe a Deus, tudo o que exalta o orgulho humano acima da humildade, tudo o que substitui a verdade pelo engano. Seu fim, no entanto, já foi decretado. Ela pode parecer poderosa agora, mas seu destino é a ruína. Aqueles que colocam sua confiança nela acabarão caindo junto com ela. A mulher e a besta formam um enigma de proporções aterrorizantes. João, ao contemplar essa visão, ficou profundamente impressionado, tomado por um misto de espanto e perplexidade diante do que lhe foi revelado. No entanto, o anjo que o acompanhava interveio e lhe disse: "Por que você está tão admirado? Eu lhe explicarei o mistério da mulher e da besta sobre a qual ela está montada, aquela que possui 7 cabeças e 10 chifres. Essa revelação traz uma clareza ainda maior sobre a verdadeira identidade da mulher, a grande prostituta. Ela não é apenas uma figura de corrupção e sedução, mas também uma implacável perseguidora e opressora dos fiéis. Sua existência está profundamente ligada ao derramamento de sangue dos seguidores de Cristo, pois ela tem sido responsável pela morte e sofrimento daqueles que se mantêm fiéis à verdade. O texto descreve que ela está embriagada com o sangue dos santos, daqueles que dão testemunho de Jesus. Essa embriaguez não é apenas uma metáfora para a violência que comete, mas também indica um prazer doentio em sua perversidade. Ela não persegue os justos apenas por ódio, mas porque encontra satisfação em esmagar a fé e silenciar aqueles que proclamam a verdade. Sua insaciável sede de poder e sua repulsa pela justiça a tornam uma figura de maldade extrema, uma entidade que se alimenta da destruição daqueles que são a luz em um mundo dominado pelas trevas. A visão de João reflete uma realidade espiritual profunda. O sistema representado por essa mulher odeia a verdade do Evangelho porque essa verdade revela sua corrupção e anuncia sua condenação iminente. O simples fato de a luz existir é uma ameaça para as trevas, e é por isso que esse sistema maligno faz de tudo para erradicar aqueles que vivem pela verdade. Os seguidores de Cristo não são meros espectadores dessa guerra espiritual. Eles são combatentes, testemunhas ativas que se mantêm firmes diante da opressão, o que provoca a ira da grande prostituta. João, mesmo já tendo presenciado inúmeras visões extraordinárias, fica chocado ao contemplar essa revelação. Sua reação demonstra a magnitude do que lhe foi mostrado. Ele não estava apenas diante de uma figura simbólica do mal, mas de um sistema global e espiritual de opressão que atravessa séculos e que continuará atuando até o momento final do juízo de Deus. O anjo, no entanto, o confronta com uma verdade essencial. Esse espanto não pode obscurecer o entendimento da realidade. O que João vê não é um enigma insolúvel,
mas algo que será desvendado, pois Deus não age de forma arbitrária ou caótica. Tudo tem um propósito dentro de seu plano soberano. A corrupção desse sistema, por mais poderosa que pareça, tem um prazo de validade. Sua destruição está selada e nada poderá impedir o seu fim. A besta sobre a qual a mulher está sentada é descrita com um detalhe enigmático. Ela era, já não é, e ainda virá do abismo para a destruição. Essa descrição é carregada de simbolismo e aponta para a natureza cíclica desse poder maligno. É um império de oposição a Deus que já existiu no passado. Desapareceu temporariamente, mas retornará com força total antes de ser finalmente destruído. O fato de sua origem estar ligada ao abismo sugere que sua força não é meramente terrena, mas de natureza espiritual e demoníaca. Esse sistema de corrupção e perseguição não é apenas fruto da ambição humana, mas é impulsionado por forças malignas que operam no mundo invisível. No entanto, apesar de sua aparente invencibilidade, seu destino já está determinado. Ruína total e irrevogável. Essa besta, apesar de seu poder e influência, não tem um futuro. Seu destino não é uma possibilidade, mas uma certeza. Deus já decretou sua destruição, e por mais que ela se levante, sua queda é inevitável. A história tem mostrado que o mal pode crescer, pode parecer triunfar por um tempo, mas sempre é vencido. A visão também nos alerta sobre aqueles que serão enganados por esse sistema. Os habitantes da Terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a criação do mundo, se maravilharão ao ver a besta. Essas pessoas representam aqueles que estão espiritualmente cegos, aqueles que depositam sua confiança no poder do mundo em vez de confiarem em Deus. Eles serão seduzidos pela imponência e pelo falso esplendor desse sistema maligno. Quando a besta parecer desaparecer, muitos acreditarão que finalmente há paz, que o perigo passou. Mas essa será apenas uma pausa antes de sua reemergência, pois o sistema maligno sempre encontrará maneiras de se reinventar e voltar com nova força. A grande questão que esse texto nos deixa é: onde está a nossa lealdade? Estamos enraizados na verdade eterna de Deus ou deslumbrados pelas promessas vãs do mundo? Essa revelação exige discernimento e um coração preparado para entender que, apesar do aparente domínio do mal, Deus tem o controle absoluto da história. O tempo desse sistema está contado e aqueles que colocam sua confiança em Deus permanecerão firmes quando tudo o mais desmoronar. O anjo então começa a desvendar o mistério da besta e da mulher que está montada sobre ela, trazendo à luz seu significado histórico, político e espiritual. Esta revelação não é apenas para João, mas para todos aqueles que buscam compreender o plano de Deus e a batalha contínua entre o bem e o mal ao longo da história. O anjo deixa claro que essa interpretação exige sabedoria espiritual, pois não pode ser compreendida apenas com a lógica humana. É necessário discernimento, uma mente iluminada por Deus para decifrar o que está sendo revelado. A referência às 7 cabeças como 7 colinas remete a um local específico, frequentemente associado a Roma, historicamente conhecida como a Cidade das 7 Colinas. No entanto, esse simbolismo vai além de uma localização geográfica. As 7 colinas representam um sistema de poder terrestre consolidado, um império que serve como a base para a influência corrupta da grande prostituta. Essa mulher, símbolo de um sistema corrupto e rebelde contra Deus, está assentada sobre essas colinas, demonstrando sua conexão e domínio sobre essa estrutura política. Essa imagem também revela a fragilidade desse poder. A mulher depende dessas colinas para manter sua influência, o que significa que, quando essas estruturas caírem, sua influência também será destruída. Seu poder não é absoluto, mas sustentado por sistemas humanos que, no devido tempo,
ruirão sob o julgamento divino. O anjo então amplia a explicação, conectando as 7 cabeças a 7 reis ou impérios. Esses reis representam diferentes períodos da história, sistemas de governo que se levantaram contra Deus e oprimiram seu povo. Ele explica que 5 desses reis já caíram, ou seja, já tiveram seu auge e foram destruídos. Isso nos lembra de um princípio inescapável. Nenhum império humano dura para sempre. Todos, independentemente de sua força e grandeza, eventualmente chegam ao fim. No momento da visão de João, um desses reis ainda estava em vigor. Isso sugere que o império dominante na época, Roma, era a força política e militar que se encaixava nesse período da história. Roma representava o auge do controle humano, mas também um império que perseguia os crentes e se opunha à verdade divina. Porém, o anjo diz que um 7º rei ainda estava por vir. Esse último poder ainda não havia surgido na época de João, mas quando aparecesse, permaneceria por pouco tempo. Esse detalhe é crucial porque indica que, por mais forte que esse império parecesse ser, sua duração já estava predeterminada e seria breve. Isso nos ensina que, independentemente de quão ameaçador o mal possa parecer, ele sempre tem um limite imposto pelo Criador. Nenhum sistema de oposição a Deus pode permanecer indefinidamente. Esse versículo desmascara a ilusão da permanência dos poderes terrenos. Embora os reinos do mundo pareçam invencíveis em seu auge, todos estão sob o controle soberano de Deus e cumprem um papel dentro do seu plano. A história da humanidade é marcada por impérios que surgiram e caíram, mas nenhum deles conseguiu resistir à eternidade do reino de Deus. A besta que João viu, aquela que era, já não é e ainda virá, é descrita como um 8º rei. Isso adiciona uma nova dimensão profética à visão. Esse 8º rei não é um governante completamente novo, mas sim a culminação de todos os impérios corruptos anteriores. Ele representa a concentração máxima da maldade humana e espiritual em um sistema final de oposição a Deus. O fato de ser descrito como o 8º rei tem um significado profundo. Na Bíblia, o número 8 frequentemente simboliza um novo começo, um ciclo completo. Mas neste caso, esse novo ciclo não é positivo, e sim o estágio final do sistema maligno antes de sua destruição definitiva. Esse 8º rei representa o auge da rebelião humana e espiritual contra Deus, um poder que sintetiza tudo o que os impérios anteriores tinham de corrupto e opressor. A frase, ele pertence aos 7, reforça que esse poder não é algo completamente inédito, mas uma continuação e intensificação dos sistemas anteriores. Ele carrega em si a essência dos impérios passados, aperfeiçoando sua opressão e resistência contra Deus. Todos os sistemas de poder que se afastam da vontade do Criador, em essência, são uma única coisa: rebelião organizada contra o reino divino. No entanto, apesar de toda a sua influência e aparente invencibilidade, o destino desse 8º rei já está selado. Sua destruição não é uma possibilidade, mas uma certeza. Por mais que ele se levante e tente se consolidar, sua ruína já foi decretada. O mal pode se reorganizar, pode tomar novas formas e reaparecer ao longo da história, mas sempre será derrotado no tempo determinado por Deus. A queda desse sistema não será apenas o fim de sua existência, mas um julgamento final que encerrará definitivamente seu ciclo de maldade. Esse é o destino de todas as forças que se levantam contra Deus. Sua destruição é inevitável e sua glória é passageira. O anjo continua sua explicação, revelando que os 10 chifres vistos por João representam 10 reis, ou poderes que ainda não receberam um reino, mas que, por um breve período, terão autoridade ao lado da besta. Esses líderes não emergiram no tempo de João, mas, no devido momento, surgirão e desempenharão um papel crucial nos eventos finais da história. O fato de receberem poder por apenas uma hora
simboliza a natureza temporária e efêmera de seu domínio, um poder que não se sustenta e que está completamente subordinado à besta. A ascensão desses reis não será um evento aleatório, mas parte de um plano profético que permite a manifestação do mal por um tempo determinado. No entanto, mesmo enquanto parecem exercer influência e controle, eles continuam sob a soberania de Deus, que já estabeleceu o limite de sua existência. O cenário que se desenha aqui não é apenas político, mas profundamente espiritual. Esses 10 reis não agem independentemente, pois têm um único propósito: entregar sua força e autoridade à besta. Essa entrega total de poder não representa apenas uma aliança de governos, mas uma submissão espiritual e ideológica ao sistema maligno que desafia diretamente o reino de Deus. Essa passagem retrata uma coalizão global, uma união de forças políticas e espirituais que se levantarão para desafiar abertamente Deus e seu governo divino. Esses reis, movidos pelo desejo de controle e glória terrena, se tornarão instrumentos do mal, personificando o orgulho e a idolatria humanos que, ao longo da história, sempre se opuseram à verdade divina. No entanto, por mais que se fortaleçam e consolidem seu domínio, seu tempo é curto e seu destino já está selado: a destruição. Então, o grande confronto acontece. Esses reis e seus exércitos se preparam para travar guerra contra o Cordeiro, mas o desfecho já é conhecido. O Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Essa declaração encapsula a essência da oposição a Deus. Os sistemas corruptos do mundo, sustentados por suas alianças e seguidores, não estão apenas se rebelando contra uma ideia ou contra uma religião, mas contra a própria pessoa de Jesus Cristo. O uso do termo Cordeiro aqui é carregado de significado. O Cordeiro é um símbolo de mansidão, sacrifício e redenção. No entanto, embora represente humildade, ele não é fraco. Sua vitória não será conquistada pela força bruta, mas pelo poder que já foi estabelecido em sua morte e ressurreição. A cruz, que muitos consideraram um fracasso, na verdade foi a chave da vitória definitiva sobre o mal. Jesus Cristo não é apenas mais um líder entre muitos. Ele não é um rei temporário, sujeito às forças do mundo. Ele é o soberano absoluto, aquele que tem autoridade sobre todos os poderes humanos e espirituais. Sua vitória não é incerta, nem depende de circunstâncias. Ela já foi selada e apenas aguarda seu cumprimento final. Quando esse confronto ocorrer, não será uma batalha equilibrada, mas uma vitória total e definitiva de Cristo sobre as forças da besta. E o Cordeiro não estará sozinho. Ao seu lado estarão aqueles que foram chamados, escolhidos e fiéis. Esses não são meros espectadores, mas participantes ativos da vitória de Cristo. Eles representam aqueles que permaneceram firmes, que resistiram às pressões do sistema mundano e que se recusaram a ceder às mentiras da besta. A presença desses fiéis na batalha final transmite uma poderosa mensagem de esperança. Para aqueles que seguem o Cordeiro, a vitória já está garantida, independentemente das perseguições, dificuldades e aparentes derrotas que possam enfrentar ao longo da vida. Permanecer ao lado de Cristo é permanecer ao lado da verdade e da eternidade. No fim, todo o poder que se levantou contra Deus será aniquilado, e aqueles que permaneceram fiéis reinarão ao seu lado para sempre. Então o anjo se voltou para João e explicou: as águas que você viu, onde está assentada a grande prostituta, representam povos, multidões, nações e línguas. Essa revelação esclarece a verdadeira extensão do domínio da mulher vestida de escarlate. Sua influência não está restrita a uma única região ou cultura, mas alcança todo o mundo. Seu sistema de corrupção e engano atravessa fronteiras, infiltrando-se em governos, economias e estruturas religiosas, seduzindo reis e nações inteiras. Sua força não reside apenas no poder político, mas na maneira como cativa e ilude diferentes povos,
independentemente de sua língua, costumes ou crenças. A prostituta representa um sistema global, um império de engano e imoralidade que seduz a humanidade, prometendo poder, riquezas e prazeres sem limites. No entanto, por trás dessa aparência sedutora, sua essência é podre, sustentada pela corrupção e pela oposição direta a Deus. Embora pareça invencível, sua ruína está próxima, pois seu próprio alicerce é instável. Em um desdobramento surpreendente, os 10 chifres e a besta, que antes estavam ao lado da prostituta, se voltarão contra ela. Aquele que a sustentava e fortalecia será o mesmo que a destruirá. Eles a odiarão, a exporão em sua nudez, devorarão sua carne e a queimarão com fogo. Esse ato revela a natureza autodestrutiva do mal. As alianças baseadas na ganância e na ambição nunca são duradouras. O que une esses poderes malignos não é a lealdade, mas um interesse momentâneo. Quando não houver mais utilidade, o próprio sistema que parecia inquebrável será consumido por aqueles que antes o apoiavam. A nudez da prostituta representa sua humilhação e a exposição da verdade sobre sua real natureza. Ela, que outrora seduzia o mundo com sua glória e esplendor, será reduzida à vergonha e ao desprezo. A devoração de sua carne simboliza a destruição completa de sua influência, um colapso interno onde aqueles que a sustentavam agora a aniquilam. Por fim, o fogo que a consome aponta para um juízo definitivo e irrevogável, um julgamento sem volta que elimina qualquer vestígio de sua existência. Mas essa destruição não acontece por acaso. O texto revela que Deus colocou no coração desses reis a decisão de cumprir seus propósitos. Isso demonstra que mesmo quando o mal parece triunfar, ele nunca está fora do controle de Deus. A soberania divina age sobre todas as coisas, e até mesmo os planos daqueles que se opõem a ele acabam servindo para cumprir sua vontade. Esse detalhe é crucial, pois deixa claro que nada acontece sem que Deus permita. O mal pode ter seu tempo de ação, mas seu fim já foi determinado pelo Criador. A grande prostituta, afinal, é identificada como a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Isso reforça que ela não é apenas uma entidade específica, mas um sistema global de dominação e corrupção. Um império que se ergue em oposição a Deus e que influencia nações inteiras, conduzindo-as ao engano. Apesar de sua aparente grandeza e solidez, seu destino está selado. Nenhum poder humano, por mais estruturado e duradouro que pareça, pode resistir à justiça divina. Essa passagem traz uma mensagem clara e poderosa. Os sistemas deste mundo, construídos sobre mentiras e injustiças, não prevalecerão. Eles podem parecer inabaláveis por um tempo, mas sua queda é inevitável. A justiça de Deus não falha, e o mal será completamente erradicado. A destruição da prostituta simboliza o fim do domínio do pecado sobre a humanidade, marcando o início do estabelecimento definitivo do reino de Deus. Então João vê uma nova cena. Outro anjo desce do céu, trazendo consigo uma revelação ainda mais grandiosa. Então, João vê um anjo descendo do céu com grande autoridade, e sua glória ilumina toda a terra. Esse mensageiro divino não é um ser comum, mas alguém revestido do esplendor celestial, refletindo a majestade e o poder de Deus. Sua presença anuncia um evento de proporções épicas, um momento crucial no desenrolar da justiça divina. Com uma voz poderosa, ele proclama a sentença que há muito tempo foi decretada. Caiu a grande Babilônia. Essa não é apenas uma notícia, mas um decreto final, um veredito irrevogável. A repetição, caiu,
enfatiza a certeza absoluta de sua ruína, um colapso total e irreversível. O império que por séculos se ergueu sobre a corrupção, a idolatria e a opressão, agora não passa de um deserto assombrado, um abrigo para demônios e espíritos impuros, um refúgio para toda criatura imunda. Aquela que antes era vista como o coração do poder mundial, se torna um símbolo de desolação e juízo. Babilônia não apenas se corrompeu, mas espalhou sua corrupção por todas as nações. Seu vinho da prostituição representa as ilusões e promessas vãs que ofereceu ao mundo, prazeres, riquezas e glória passageira. Os reis da terra foram seduzidos por sua influência, entregando-se a alianças imorais e adorando seu poder. Os comerciantes prosperaram explorando seu sistema, acumulando fortunas à custa da injustiça. No entanto, tudo isso foi apenas uma ilusão passageira, pois agora a destruição chega de forma súbita e definitiva. Então, uma outra voz vinda do céu ecoa com um chamado urgente: saiam dela, meu povo, para que não participem de seus pecados e não sofram com suas pragas. Esse não é apenas um aviso, mas uma ordem de separação imediata. Deus não deseja que seus escolhidos sejam contaminados pela corrupção desse sistema maligno. Permanecer em Babilônia significa compartilhar de seu destino, pois sua destruição está decretada. Os pecados dessa grande cidade se acumularam até os céus, e Deus não se esqueceu de suas iniquidades. A paciência divina, embora longa, não é infinita. O tempo da misericórdia chegou ao fim, e agora Babilônia enfrentará a justa retribuição por tudo o que fez. Seu castigo será proporcional à sua arrogância, e aquilo que ela derramou sobre os outros agora recairá sobre si mesma. O julgamento será severo. A taça da corrupção que Babilônia ofereceu ao mundo será a mesma da qual agora terá que beber, mas em dobro. A opulência e o luxo nos quais se orgulhava serão substituídos por tormento e lamento. Ela dizia a si mesma: estou entronizada como rainha, não sou viúva, nunca experimentarei o luto. Sua soberba a fez acreditar que seu poder era eterno, que nunca veria sua queda. Mas sua ruína virá de forma repentina, em um único dia, trazendo morte, pranto e fome. O fogo consumirá tudo, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a julgou com justiça. Os reis da terra, que compartilharam de sua imoralidade e viveram em sua luxúria, verão a fumaça de sua destruição e lamentarão. Mas seu pranto não será por arrependimento, e sim pelo desespero de terem perdido aquilo em que confiavam. Eles se manterão distantes, temerosos de que o mesmo juízo possa alcançá-los, e exclamarão: ai! Ai da grande cidade Babilônia, a cidade poderosa, em uma única hora veio sua condenação. Os comerciantes que enriqueceram com seu comércio também lamentarão sua queda. Suas fortunas foram construídas sobre um sistema corrupto, e agora que Babilônia foi destruída, suas riquezas também desapareceram. Ouro, prata, pedras preciosas, tecidos finos, perfumes exóticos, especiarias raras, animais e até vidas humanas. Tudo era negociado como mercadoria em um mercado sem escrúpulos. Agora, ninguém mais comprará suas cargas, e o vazio de sua ganância se tornará evidente. O detalhe mais sombrio desse sistema é finalmente exposto: o tráfico de pessoas. Babilônia não apenas negociava bens luxuosos, mas tratava seres humanos como mercadoria. Seu colapso revela a crueldade de sua natureza, a exploração desumana sobre a qual construiu sua glória passageira. A justiça divina não apenas põe fim à sua corrupção, mas também restaura a dignidade daqueles que foram esmagados sob sua opressão. E não são apenas os comerciantes que lamentam. Todos aqueles que dependiam desse império para sua riqueza e influência, desde os marinheiros até os mercadores dos mares,
contemplam sua queda com terror. Eles observam de longe a fumaça de sua destruição e se perguntam: houve alguma cidade tão grandiosa quanto esta? Mas essa grandeza, que parecia eterna, desapareceu em um instante. Em uma única hora, toda a estrutura de Babilônia foi reduzida a ruínas. Aqueles que lucravam com sua corrupção agora jogam pó sobre suas cabeças em sinal de desespero, lamentando sua perda. Mas seu lamento não é sincero. Não choram por justiça, mas pela perda de sua fonte de riqueza. Isso expõe a fragilidade de suas alianças. Enquanto Babilônia prosperava, todos estavam ao seu lado. Agora que caiu, ninguém se levanta para ajudá-la. Cada um busca salvar a si mesmo, provando que essas alianças eram baseadas apenas no interesse próprio. Mas enquanto os reis e comerciantes choram, o céu se alegra. Os anjos, os santos e os profetas regozijam-se, pois finalmente chegou o dia da vingança divina. Babilônia, que perseguiu e matou os justos, agora recebe a devida retribuição. Seu império de trevas foi esmagado e a justiça prevaleceu. A mensagem dessa visão é clara: nenhum sistema humano que desafie a soberania de Deus pode resistir para sempre. Babilônia pode representar um império específico na história, mas também simboliza qualquer estrutura de poder que se ergue contra Deus, seduzindo as nações com promessas de glória e segurança passageiras. Sua queda é um aviso para todos aqueles que colocam sua confiança no mundo em vez de confiar na verdade eterna do Criador. O juízo de Babilônia não é apenas um evento isolado, é o fim definitivo da influência do mal sobre a terra. E enquanto os que viveram à sombra desse império lamentam, aqueles que pertencem ao reino de Deus celebram, pois o que parecia ser o centro do mundo foi destruído, mas o reino de Deus permanece para sempre. A queda de Babilônia não é apenas um evento catastrófico para a cidade em si, mas um acontecimento que ressoa por toda a terra. No céu, há júbilo e celebração, pois finalmente a justiça divina se cumpriu. Alegrem-se, ó povo de Deus, regozijem-se, apóstolos e profetas, pois Deus a julgou com o mesmo juízo que ela impôs sobre vocês. Essas palavras marcam o triunfo da justiça celestial sobre a opressão que Babilônia perpetuou por séculos. Enquanto nos céus há regozijo, na terra, aqueles que dependiam do comércio e da influência da cidade se encontram paralisados pelo medo e pela incredulidade. Os mercadores e navegadores que outrora lucravam com sua riqueza, agora observam à distância, incapazes de intervir ou sequer se aproximar. O temor do juízo divino os mantém afastados, pois sabem que nada pode deter a destruição que se abateu sobre a grande cidade. Babilônia não era apenas um centro urbano, mas o coração de um sistema global de corrupção e idolatria. Seu poder não estava apenas em sua grandiosidade física, mas na forma como afetava a economia mundial, ditava tendências e seduzia reis e nações. Seu colapso não representa apenas a ruína de uma cidade, mas o colapso de um império construído sobre falsidade, exploração e injustiça. O fogo que consome Babilônia é um testemunho visível da execução do julgamento divino. A densa fumaça que sobe ao céu simboliza a destruição total de um império que parecia invencível. Aqueles que observam sua queda se perguntam atônitos: como uma cidade tão poderosa pôde cair tão rapidamente? Mas essa pergunta não é apenas um reflexo de espanto. É também um lamento de desespero, pois muitos desses observadores dependiam de Babilônia para sua própria prosperidade. Eles não choram por arrependimento, mas pela perda de suas riquezas e privilégios. A cena se torna ainda mais intensa quando um anjo poderoso toma uma enorme pedra, semelhante a uma grande pedra de moinho, e a lança ao mar, proclamando: com esta violência, a grande cidade Babilônia será lançada abaixo e nunca mais será encontrada. Essa ação dramática reforça a certeza de que a destruição de Babilônia é definitiva e irreversível. Assim como uma pedra atirada ao mar não pode ser recuperada,
Babilônia nunca mais se levantará. O silêncio que se segue à sua queda é um símbolo da desolação completa. As ruas que antes vibravam com música, alegria e celebração, agora estão mergulhadas no vazio. Nunca mais se ouvirão em ti músicos com suas harpas, flautas e trombetas. Nunca mais se encontrará em ti artífice de qualquer ofício. Nunca mais se ouvirá o ruído do moinho. Nunca mais a luz de uma lâmpada brilhará em ti. Nunca mais se ouvirá a voz do noivo e da noiva. Essas palavras ecoam como um decreto final sobre um império que parecia eterno, mas que foi reduzido ao nada. Babilônia, que por tanto tempo representou a riqueza e o esplendor mundano, agora não passa de um deserto sombrio. Sua economia, que outrora sustentava reis e mercadores, foi destruída. Aqueles que eram considerados os grandes deste mundo, os comerciantes mais influentes, perderam tudo. Seu sistema de poder, que enfeitiçava as nações e as conduzia ao erro, foi desmantelado. E então, a revelação final. Em ti foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram assassinados sobre a terra. Essa acusação deixa claro que Babilônia não era apenas um centro de corrupção econômica e política, mas também o maior perseguidor do povo de Deus. Sua opulência foi construída sobre o sangue dos justos, e sua condenação é a resposta divina ao clamor dos inocentes que sofreram sob sua tirania. A queda de Babilônia serve como um aviso solene ao mundo. Nenhum sistema de poder que se ergue contra Deus pode permanecer para sempre. O esplendor humano, quando construído sobre a injustiça e o engano, não pode resistir ao julgamento divino. O que parecia ser um império inabalável agora não passa de ruínas. O que parecia ser o centro da vida agora está mergulhado na escuridão. Essa visão deixa uma mensagem clara. Todo sistema que desafia a soberania de Deus, que seduz as nações com falsas promessas e oprime os justos, terá o mesmo destino de Babilônia. Sua destruição será completa, seu fim será súbito, e sua memória servirá apenas como um alerta para as gerações futuras. Nos céus, a alegria dos justos continua, pois finalmente a justiça triunfou. O que era grande aos olhos do mundo agora não passa de poeira, mas o reino de Deus, esse sim, permanecerá para sempre. Depois disso, João ouviu um som poderoso, como o rugido de uma imensa multidão nos céus, proclamando em uníssono: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus julgamentos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com suas prostituições e vingou sobre ela o sangue de seus servos. O contraste entre a cena celestial e a destruição de Babilônia não poderia ser mais marcante. Enquanto na terra os reis, mercadores e poderosos lamentam a ruína do sistema que os sustentava, no céu reina júbilo e celebração. Aquilo que o mundo vê como perda e tragédia, o céu enxerga como a execução da justiça divina. É o desfecho esperado, a redenção final. O momento em que o mal é definitivamente julgado. O clamor celestial começa com aleluia, uma palavra de louvor que significa louvem ao Senhor. Toda a glória pertence exclusivamente a Deus, pois sua justiça se manifestou em plenitude. Seu julgamento não é resultado de um acesso de fúria descontrolada, mas a expressão perfeita de sua santidade e retidão. A destruição de Babilônia é a prova de que Deus não ignora a corrupção, nem permite que a injustiça prevaleça indefinidamente. A prostituta, que simbolizava o sistema mundano de idolatria, imoralidade e opressão, foi derrubada. Durante séculos, ela seduziu e perverteu as nações, formando alianças impuras e enganando os poderosos. Seu império se sustentava sobre o sangue dos justos, sobre a perseguição e destruição daqueles que permaneceram fiéis a Deus. Mas agora, a voz do céu declara que a vingança pertence ao Senhor, e ele não esqueceu o clamor dos seus servos. E então, mais uma vez, o grito ressoa: Aleluia, a fumaça de Babilônia sobe para sempre.
Isso significa que sua destruição é irreversível. Seu julgamento não é apenas um evento passageiro, mas um testemunho eterno da supremacia da justiça divina. Nunca mais se levantará, nunca mais enganará as nações, nunca mais exercerá sua influência corrupta sobre o mundo. Diante dessa verdade, os 24 anciãos e os 4 seres viventes, que representam a adoração celestial contínua, prostram-se diante do trono de Deus. Em reverência absoluta, eles adoram aquele que reina soberano sobre toda a criação. O juízo sobre Babilônia não é apenas um ato de justiça, mas um motivo para glorificar a Deus, pois confirma que seu caráter é imutável. Ele é santo, justo e fiel às suas promessas. Eles proclamam: Amém, aleluia. A palavra amém é a confirmação de que tudo o que Deus fez é verdadeiro, correto e digno de confiança. Aleluia é o louvor que celebra sua glória eterna. Essas palavras não são apenas declarações de adoração, mas afirmações profundas da vitória final de Deus sobre o mal. Em seguida, uma voz poderosa vinda do próprio trono convida todos a louvarem o Senhor. Louvem ao nosso Deus, todos vocês, seus servos, todos os que o temem, tanto pequenos quanto grandes. Esse chamado universal à adoração demonstra que Deus não é apenas o juiz, mas também o soberano digno de toda honra. Seu domínio não é limitado e seu governo se estende a todos, sem distinção de status ou posição. O temor a Deus mencionado aqui não é um medo paralisante, mas um reconhecimento profundo de sua majestade e santidade. Servi-lo com reverência e humildade é a única resposta adequada diante de seu poder, de sua justiça e de sua misericórdia. A convocação final para a adoração une toda a criação em um cântico de louvor à soberania absoluta do Criador. Então, João ouve um som ainda mais grandioso, como o bramido de um oceano revolto e como o estrondo de trovões poderosos, sinalizando algo ainda maior que está por vir. O som que João ouve agora é grandioso, como o rugido de águas impetuosas e como o estrondo de trovões poderosos. No céu, uma multidão se levanta em aclamação, proclamando com vozes cheias de júbilo: Aleluia, pois reina o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos a Ele toda a glória, pois chegou o casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Essa cena celestial expressa a magnitude da celebração que está prestes a acontecer. Os sons de muitas águas e trovões simbolizam a força, a unidade e o poder desse louvor coletivo. O céu inteiro participa dessa exaltação, pois esse é o momento aguardado desde a fundação do mundo. A manifestação plena do reino de Deus, onde não há mais oposição, onde a justiça triunfa definitivamente sobre o mal. O domínio de Deus sempre foi absoluto, mas agora é revelado em sua plenitude para todas as criaturas. Esse é o desfecho da história, a consumação de todas as promessas feitas por Deus aos seus fiéis. O louvor da multidão não é apenas um ato de adoração, mas a expressão espontânea da alegria dos redimidos. Eles testemunham, enfim, o cumprimento do plano divino, a restauração completa da comunhão entre Deus e seu povo. Essa celebração é descrita como um casamento, uma união eterna entre Cristo, o Cordeiro, e sua igreja, a noiva. O casamento sempre foi um símbolo poderoso de amor, fidelidade e aliança. Mas este não é um casamento comum. Ele representa o momento em que a relação entre Deus e aqueles que o seguem atinge sua plenitude absoluta. A noiva, a igreja, está pronta. Ela não se apresenta com vestes comuns, mas com linho finíssimo, resplandecente e puro. Esse traje simboliza a santidade e a justiça dos santos, não como mérito próprio, mas como resultado da graça redentora de Cristo. Cada ato de fidelidade, cada passo de obediência à vontade de Deus contribui para esse adorno celestial. Esse é o testemunho da transformação dos remidos, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Então, o anjo se volta para João e lhe diz:
Escreva: bem-aventurados os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Essa não é apenas uma afirmação simbólica, mas uma verdade absoluta, garantida pela fidelidade do próprio Deus. O convite para essa ceia não é um simples privilégio, mas o maior dos honores, reservado para aqueles que responderam ao chamado de Deus e perseveraram na fé. A ceia do Cordeiro representa comunhão, celebração e a consumação da redenção divina. Tudo o que foi prometido desde os tempos antigos agora se concretiza. Não há mais espera, não há mais adiamento. Esse é o momento final em que Deus recebe seus fiéis para uma união eterna. O anjo reforça: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Com isso, ele deixa claro que essa promessa não é um conceito abstrato ou uma esperança distante, mas uma certeza irrevogável. Tomado pela grandiosidade da visão e pelo impacto do que testemunha, João, movido por reverência e espanto, cai aos pés do anjo para adorá-lo. No entanto, imediatamente o anjo o corrige: não faça isso. Sou apenas um servo, como você e seus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adore somente a Deus. Esse momento reforça uma lição essencial. Apenas Deus é digno de adoração. Nem mesmo os seres celestiais, por mais gloriosos que sejam, podem receber a devoção que pertence exclusivamente ao Criador. A resposta do anjo também enfatiza a igualdade entre os servos de Deus. Embora os anjos habitem os céus e sejam mensageiros divinos, eles são companheiros de serviço dos crentes, todos voltados para um único propósito: glorificar a Deus e testemunhar sobre Jesus. Essa exortação serve como um lembrete fundamental de que toda verdadeira adoração deve ser direcionada ao Senhor e que qualquer coisa que tente ocupar seu lugar é idolatria. O anjo conclui sua fala dizendo: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Isso significa que toda revelação divina, toda palavra profética genuína aponta para Cristo. Ele é o centro da mensagem de Deus à humanidade, a peça-chave do plano de redenção. Tudo o que os profetas anunciaram, tudo o que foi revelado ao longo da história, encontra sua realização em Jesus. E então, o céu se abre diante dos olhos de João e uma nova visão se manifesta. Ele vê algo que marcará o início do desfecho definitivo: um cavalo branco, e sobre ele alguém que vem para estabelecer a justiça de uma vez por todas. Os céus se abrem diante dos olhos de João, revelando uma cena de poder e majestade incomparáveis. Surge um cavaleiro montado em um imponente cavalo branco, um símbolo de pureza, vitória e autoridade divina. Esse cavaleiro não é outro senão Jesus Cristo, que vem para consumar o juízo final e estabelecer seu reino eterno. Ele é chamado de fiel e verdadeiro, pois sua essência é a própria verdade, e sua fidelidade é inabalável. Ele julga com perfeita justiça e trava a guerra final contra o mal, não por desejo de destruição, mas para erradicar a iniquidade e restaurar a ordem divina. Seus olhos brilham como chamas ardentes, penetrando a alma de cada ser, vendo além das aparências e discernindo todas as intenções ocultas. Nada escapa ao seu olhar, nenhuma mentira, nenhum engano pode se esconder diante de sua presença. Sua visão é purificadora, consumindo tudo o que é impuro e trazendo à luz aquilo que é verdadeiro. Em sua cabeça há muitas coroas, indicando sua soberania absoluta sobre toda a criação. Diferente dos reis terrenos que reinam sobre territórios limitados, o domínio de Cristo não conhece fronteiras. Ele é o Senhor de tudo e nenhuma força pode contestar seu governo. Seu nome está inscrito nele, um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Esse mistério reforça a profundidade de sua natureza divina, um ser infinito e além da compreensão humana. Ainda que saibamos seu nome como o Verbo de Deus, ainda há dimensões de sua glória que permanecem ocultas, inacessíveis à mente humana. Seu poder é insondável e sua identidade inesgotável. Ele veste um manto tingido de sangue, um lembrete vívido do sacrifício que já realizou na cruz.
A batalha mais importante já foi vencida, a vitória sobre o pecado e a morte, e agora ele retorna para consumar sua justiça. Seu nome é a Palavra de Deus, pois ele é a manifestação viva da vontade divina. Ele não é apenas um mensageiro, mas o próprio cumprimento da promessa, a encarnação do propósito eterno do Pai. Seguindo-o, um exército celestial avança, anjos e redimidos, todos montados em cavalos brancos, vestidos com linho finíssimo, resplandecente e puro. Esse exército não vem para lutar, pois a batalha já foi vencida pelo Rei dos Reis. Eles são testemunhas de sua glória, participantes de seu triunfo. Suas vestes brancas simbolizam a justiça que receberam, não por mérito próprio, mas como um dom da graça divina. De sua boca sai uma espada afiada, um símbolo do poder irresistível da palavra de Deus. Não é uma arma comum, mas a própria verdade que julga e subjuga as nações. Sua palavra é suficiente para derrubar impérios, para expor o erro e estabelecer a justiça. Com essa espada, ele destrói tudo o que se opõe à verdade, separando luz e trevas, bem e mal. Ele reinará com um cetro de ferro, um sinal de sua autoridade inabalável. Seu governo não pode ser contestado, pois sua justiça é absoluta e seu domínio eterno. Ele pisa no lagar da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso, um símbolo do juízo final. Assim como a uva é esmagada no lagar, assim também o mal será completamente aniquilado. O juízo divino não será leve nem parcial, mas completo e definitivo. Cristo não delega essa tarefa a ninguém, pois somente ele é digno de executá-la com perfeita justiça. Seu julgamento revela a gravidade do pecado e a total soberania de Deus sobre todas as coisas. Em seu manto e sobre sua coxa está escrito seu título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essas palavras proclamam sua supremacia sobre todos os poderes, tanto terrenos quanto celestiais. Nenhum governante, nenhuma autoridade, nenhuma força espiritual pode se comparar a ele. Seu reinado não é passageiro como os dos homens, mas firme e eterno. O manto, símbolo de sua realeza, e a inscrição em sua coxa, símbolo de força e fidelidade, deixam claro que seu domínio jamais será abalado. Então, João vê um anjo em pé no sol, resplandecente e cheio de glória. Com uma voz poderosa, ele clama a todas as criaturas. João então vê um anjo posicionado no alto, brilhando como o próprio sol. Sua presença imponente e visível para toda a criação simboliza a autoridade absoluta de Deus sobre tudo o que existe. Com uma voz poderosa, o anjo proclama uma convocação sombria e inescapável. Ó aves que voam pelos céus, venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Mas este não é um banquete de alegria, e sim de julgamento. Aqui, aqueles que se opuseram a Deus enfrentarão sua justa retribuição. Esse grande banquete não se compara ao glorioso banquete do Cordeiro, onde os redimidos celebram a vitória e a união com Cristo. Pelo contrário, essa ceia representa o fim dos ímpios, um retrato vívido da derrota de todos os que desafiaram o poder divino. O cenário é desolador. Reis, generais e guerreiros poderosos jazem caídos, reduzidos à sua frágil mortalidade. Suas armaduras, riquezas e posições de prestígio não foram capazes de protegê-los. O juízo de Deus não faz distinção entre alto e baixo, entre livres e escravos, entre os que governam e os que servem. Todos aqueles que escolheram a rebelião agora enfrentam seu destino inevitável. A cena se torna ainda mais dramática quando a besta e o falso profeta, os grandes enganadores que conduziram multidões ao erro, são capturados sem qualquer resistência. Eles, que se proclamavam invencíveis, que seduziam nações com sinais enganosos e exigiam a adoração, agora são reduzidos a nada diante do poder de Cristo. Não há batalha prolongada, não há disputa. A mera presença do Rei dos Reis os submete instantaneamente. O falso sistema que sustentavam desmorona diante da verdade, e sua condenação
é imediata. Ambos são lançados vivos no lago de fogo e enxofre, um lugar de julgamento eterno, reservado para aqueles que persistem no mal sem arrependimento. Essa punição não é uma simples destruição, mas uma condenação consciente e definitiva. É o destino final de tudo o que se levantou contra Deus, a aniquilação absoluta da mentira e da corrupção. Enquanto isso, os exércitos da besta, aqueles que a seguiram cegamente, são consumidos pela espada que sai da boca do cavaleiro. Essa espada não é uma lâmina comum, mas a própria palavra de Deus, que tem o poder de discernir corações, expor a verdade e trazer justiça com um único comando. O juízo é rápido e completo, pois nenhum poder humano pode prevalecer contra a autoridade de Cristo. As aves dos céus, convocadas pelo anjo, se lançam sobre os corpos dos caídos, devorando suas carnes. Essa imagem tão impactante representa a humilhação e o fracasso absoluto daqueles que confiaram em suas próprias forças em vez de se submeterem ao Criador. O que antes eram grandes líderes e guerreiros, agora não passam de restos esquecidos, consumidos pela devastação que trouxeram sobre si mesmos. Mas a visão não termina aí. João agora vê um anjo descendo dos céus, carregando uma grande corrente e a chave do abismo. Este mensageiro não vem anunciar mais destruição, mas sim cumprir um ato definitivo do plano divino. Ele captura o dragão, a antiga serpente, o mesmo que enganou a humanidade no Éden, o adversário de Deus desde o princípio, identificado claramente como o diabo e Satanás. O poder de Satanás, que parecia incontrolável ao longo da história, agora é subjugado sem qualquer esforço. O anjo, em uma demonstração de autoridade celestial, lança o inimigo no abismo e tranca suas portas, selando-o por 1000 anos. Essa prisão temporária significa o fim de sua influência sobre as nações. Durante esse período, o mundo experimentará um tempo de paz e justiça, onde a verdade de Cristo reinará sem oposição. O selo colocado sobre Satanás indica que ele não pode escapar por sua própria vontade. Sua prisão não é apenas um confinamento físico, mas a suspensão total de sua capacidade de enganar. A era do domínio da mentira e da manipulação chega ao fim, e o reino de Deus se estabelece sem interferência maligna. Entretanto, a profecia revela que após os 1000 anos, Satanás será solto por um breve período. Esse detalhe, embora intrigante, faz parte do plano divino. Sua libertação temporária servirá para um propósito específico: testar a fidelidade da humanidade e separar, uma última vez, os justos dos ímpios. Mesmo após um longo período de paz, sob o governo de Cristo, haverá aqueles que ainda escolherão se rebelar, mostrando que o coração humano, sem verdadeira transformação, permanece inclinado ao pecado. Essa última provação, porém, não representa uma ameaça ao reino de Deus. Pelo contrário, será a oportunidade final para que a justiça de Cristo se manifeste plenamente. O poder do mal será então destruído de forma definitiva, e Satanás, juntamente com todos os que o seguiram, será lançado no lago de fogo para sempre. A cena marca o início da vitória completa de Deus sobre todas as forças da escuridão. O que parecia um ciclo interminável de corrupção e rebelião finalmente chega ao seu desfecho. O reino de Cristo não será apenas estabelecido, ele permanecerá inabalável por toda a eternidade. E então, João vê algo ainda mais glorioso. Tronos são colocados e sobre eles se assentam aqueles que receberam autoridade para julgar. João então contempla uma cena grandiosa e cheia de significado. Tronos são colocados e sobre eles se assentam aqueles que receberam autoridade para julgar. Esses tronos não representam um governo terreno, mas uma justiça que vem diretamente de Deus, uma recompensa para os fiéis que permaneceram firmes em sua fé. Os que ocupam esses lugares não são monarcas deste mundo, mas santos que foram honrados por sua fidelidade e resistência diante da opressão. Entre eles, João vê as almas daqueles que foram martirizados
por proclamarem a verdade sobre Jesus e a palavra de Deus. Esses são aqueles que não se curvaram diante do sistema da besta, que se recusaram a adorar sua imagem ou a receber sua marca na testa ou nas mãos. Sua lealdade lhes custou a vida, mas agora recebem a verdadeira recompensa. Ressuscitam para reinar com Cristo por 1000 anos. Essa ressurreição não é apenas um retorno à vida, mas a entrada em um estado glorificado, livre da corrupção do pecado e da morte. Eles não são apenas restaurados, mas exaltados, chamados a participar do governo divino. Durante esse período, a justiça e a paz de Cristo reinarão sem oposição, e aqueles que foram perseguidos por sua fé agora exercem autoridade ao lado do Senhor. Enquanto esses ressuscitam para a glória, o restante dos mortos não recebe essa ressurreição até que os 1000 anos se completem. Isso significa que há uma distinção entre os que pertencem a Cristo e os que rejeitaram sua verdade. Para os primeiros, a vida eterna começa nessa primeira ressurreição. Para os demais, um destino diferente aguarda no julgamento final. Os que participam dessa primeira ressurreição são chamados de bem-aventurados e santos. São aqueles separados para Deus, livres da condenação que recai sobre os que rejeitaram a salvação. Sobre eles, a segunda morte, a destruição final na condenação eterna, não tem poder algum. O que Cristo conquistou na cruz, agora, se manifesta plenamente em suas vidas. Além de serem participantes da ressurreição, esses redimidos também têm um papel especial no reino de Deus. Eles se tornam sacerdotes, mediadores da glória divina e reinam ao lado de Cristo. Essa é uma honra incomparável. Não apenas viver na presença de Deus, mas compartilhar de sua autoridade e propósito eterno. Os 1000 anos simbolizam um tempo completo, um período perfeito em que o governo de Cristo é estabelecido de forma absoluta. Esse reinado não é apenas um descanso da tribulação passada, mas um prelúdio da restauração total da criação. A vitória de Cristo não se limita a derrotar seus inimigos. Ela traz redenção e propósito aos que permaneceram fiéis. Mas há ainda um mistério profundo a ser compreendido. Agora que se revelou o significado da grande batalha final e da ressurreição dos fiéis, é hora de explorar um enigma que tem intrigado a humanidade por séculos: o número da besta. Por gerações, o número 676 tem sido associado ao mal, ao próprio diabo. A cultura popular reforçou essa ideia, tornando-o um símbolo de terror e mistério. Mas e se tudo o que foi ensinado sobre esse número estiver errado? E se o verdadeiro número da besta não for 666? O que muitas pessoas desconhecem é que há um erro na interpretação tradicional dessa profecia. O verdadeiro significado desse número está oculto, esperando para ser revelado. E a verdade pode ser muito diferente do que o mundo acredita.